Alegria muito grande de poder viver este momento. E permitam-me fazer algumas relembranças aqui. Eu ouvia falar no professor Enio Candotti, lá nos anos 70, 80, e quando ele se opôs ao projeto nuclear brasileiro, ele tinha divergências, ele contestou, e ele, obviamente, tornou-se um nome nacional. Depois ascendeu à condição de presidente nacional da SBPC. Creio que, mais ou menos há uns 15 anos atrás, o professor Enio Candotti veio morar em Manaus. E certa feita, eu ia para o Alto Solimões, aquela região de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia, e fomos no mesmo voo, nos encontramos lá, e ele estava indo para Benjamin Constant para dar aula. Eu digo, que legal, um nome da envergadura do professor Enio Candotti, dando aula em Benjamin Constant. Isso é algo muito, muito legal. Na sequência, o professor Candotti ascende à condição de diretor-geral do MUSA. E permitam-me dizer que esse é um dos contrastes de Manaus. O MUSA é a coisa talvez mais importante que a cidade tem em termos ambientais, mas a cidade não conhece. O MUSA é o segundo local mais visitado, por turistas, perdendo só para o Teatro Amazonas. E nos meses de verão, como agora, ele ganha do Teatro Amazonas. E eu quero, só para que os senhores tenham uma ideia, isso daí é uma foto de satélite. E vejam que nenhuma cidade tem uma área verde desse tamanho. Manaus foi crescendo de forma desordenada, nós temos ali a UFAM, e o campus da UFAM é um fragmento florestal importante, mas muito longe de ser a Reserva Duque, que é onde está localizado o MUSA. Bem ali no canto esquerdo, na parte de baixo, deram uma dentada. Foi uma invasão que aconteceu, e essa aí é uma outra história, porque lá tem a maior escola municipal da cidade de Manaus, maior que o Colégio Estadual do Amazonas, tem 33 salas e um ginásio coberto. E Manaus não sabe que existe o complexo Darcy Ribeiro, lá na área que foi invadida do MUSA. Muito bem, mas qual é o risco que nós estamos correndo? Vejam que a cidade está crescendo por oeste e pela zona leste. Nós corremos o risco de seccionar a Reserva Duque do SIGS, que são duas áreas importantíssimas e que se comunicam. Os animais passam de uma reserva para outra reserva. Na hora que seccionar ali, os animais que estão na Reserva Duque vão ficar presos na Reserva Duque. Então, dito isto, eu não sei se todos que aqui estão conhecem o MUSA, mas vale a pena conhecer o MUSA. Quem mora em Manaus não pode deixar de conhecer o MUSA, não pode deixar de subir naquela torre e lá de cima ter a vista da selva de pedra e da floresta, o contraste. E aí, minha querida Paula, eu lembro dos bons tempos do Gil, que falava de Manaus dos 1000 contrastes. E esse é um contraste de Manaus. Você ter de um lado uma selva de pedra e de outro lado você ter a floresta virgem. Mas eu devo, e pedindo a permissão a todos os senhores e pedindo um pouquinho de paciência, contar uma história interessante que ocorreu lá nos idos de 2013 e 2014. O professor Candotti deu entrevista a uma revista local, e questionou uma determinada instituição científica do nosso estado. Ele disse mais ou menos assim: fariam uma avaliação desses recursos? Por que não?
Foi algo mais ou menos assim que ele disse. Bem, os dirigentes dessa instituição se sentiram ofendidos, entraram com uma ação de danos morais contra o professor Enio Candotti. Uma amiga comum me telefonou e disse: olha, o professor está muito agoniado, ele recebeu um oficial de justiça aqui com uma intimação. Eu digo: olha, diz para ele ter calma, isso daí vai ser resolvido, eu vou aí. Aí fui lá conversar com ele. Ele realmente estava muito assustado, porque era um negócio tão estúpido que era inacreditável que alguém que dedicou a sua vida toda à ciência, e não existe ciência sem pesquisa, não existe ciência sem divergência, não existe ciência sem contraditório, que ele estivesse sendo questionado por ter feito uma pergunta e pediu uma indenização de R$40 mil. Muito bem. Aí o professor Candotti disse: olha, eu recebi isso, eu não sei nem por onde começar. Eu digo: tenha calma, eu passo a ser seu advogado nesse momento. E vou falar com outros colegas para que nós, juntamente, possamos lhe defender. Aí, rapidamente, nós reunimos 6 colegas, e a petição, a defesa dele, foi assinada por 6 colegas. Eu lembro muito bem aqui do Franco Júnior, do Francisco Augusto, do Juliano, da Thaísa e do Davi. Muito bem, aí houve audiência. Bem, antes disso, eu procurei os dirigentes da instituição e disse: olha, isso é uma estupidez. Vocês acham que no século XXI vocês vão conseguir calar um cientista com um processo desse? Isso é uma ameaça boba, isso não existe. Mas a resposta foi: olha, ele tem que se retratar, se ele não se retratar, o processo vai continuar. E falavam com uma arrogância de quem mandava no judiciário. Eu digo: olha, não existe hipótese do professor Candotti se retratar, porque isso seria negação de todo o Estado democrático de direito, da Constituição, enfim, de tudo. Então, vamos ao litígio. Aí, no dia houve audiência, o professor Candotti estava um tanto assim assustado com aquele aspecto do tribunal. Eu disse que ele ficasse tranquilo, fomos eu e o Franco Júnior. Aí houve a proposta de acordo. A proposta de acordo da outra parte era que ele se retratasse. Eu digo: não, a nossa proposta é que você retire a ação. Aí eles disseram que não retiravam, nós levamos a resposta pronta, porque como era rito sumário, era na audiência e pode ser oral ou escrito. Nós levamos escrito. O que surpreendeu a outra parte, porque não esperava uma defesa com um histórico tão contundente e de forma tão clara. E aí o juiz pegou e passou para o advogado da parte e disse: olha, vocês pediram rito sumário, então está aberto o prazo para você fazer as contrarrazões de forma oral. E o advogado, muito novo, inexperiente, ficou assustado. Aí ele disse: ó, o senhor não vai dizer nada? Ele pegou e disse: não, é o seguinte, eu estou sendo surpreendido agora. Aí ele disse: o senhor pode confirmar a inicial. Aí ele confirmou a inicial. Aí, e a justiça demora, né? Mas um belo dia o processo foi julgado. E foi julgado inteiramente improcedente. Muito bem, aí eles recorreram, apelaram para os desembargadores. Os desembargadores, por unanimidade, julgaram improcedente a ação, por uma razão simples: o professor Candotti tem o direito a expressar a sua opinião, ele tem o direito a falar, ele tem o direito a se manifestar, principalmente numa área da ciência. E o processo chegou ao final, foi arquivado, mas por conta disso tudo, eu e o professor Candotti, depois em 2014 eu me elegi deputado, nós passamos a interagir. Eu fui várias vezes visitar o Musa, levando inclusive os meus netos, e brigando aí por uns recursos para o Musa, mas
Entrou no orçamento de 2017, mas não saiu, entrou no de 2018, mas não saiu, entrou no de 2019, que eu espero que saia antes do final do ano. Mas eu me sinto assim, com a sensação do dever cumprido, porque o professor Candotti já é amazonense de fato, e ele passa a ser amazonense de direito nesta data, com reconhecimento dos 24 deputados, com a chancela do governo do Estado, e eu quero aqui, em meu nome e em nome dos demais deputados estaduais, cumprimentar o professor Enio, cumprimentar a sua senhora que está ali, a sua família, os seus amigos, e dizer que, a partir de hoje, professor, o senhor é mais um amazonense, não apenas de fato, mas também de direito. Muito obrigado, senhores.